Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. O cego à saída de Jericó. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. O nome da cidade corresponde à paixão do Senhor, que se aproxima. Diz-se, pois, chegaram a Jericó. Jericó se traduz como lua ou anátema, pois o eclipse da carne de Cristo é a preparação da Jerusalém celeste. Segue-se. Ao sair de Jericó, com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. São Beda. Mateus diz que recuperaram a vista 2 cegos que estavam sentados junto ao caminho e que gritavam para o Senhor. Já Lucas, em uma ordem semelhante, diz que um cego recuperou a vista por obra do Senhor, e que nenhum sábio pense que os evangelistas escreveram coisas contraditórias, mas um escreveu de modo mais detalhado o que outro omitiu. Deve-se, pois, compreender que um deles era mais importante, coisa que fica evidente pelo fato de Marcos lembrar tanto o nome dele quanto de seu pai. Santo Agostinho. É por isso, com efeito, que Marcos quis falar apenas deste homem cuja recuperação da vista produziu tão brilhante fama a este milagre, quanto era conhecida a sua desgraça. Quanto a Lucas, por seu turno, conquanto o milagre tenha sido feito exatamente do mesmo modo, deve-se compreender que relatou um milagre semelhante, realizado de um modo semelhante. Segue-se. Quando ouviu que era Jesus, um Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Pseudo Crisóstomo. O cego chama o Senhor de filho de Davi, ouvindo o louvor da multidão que passava e sentindo-se seguro da completude da esperança dos profetas. Segue-se. E muitos o repreendiam para que se calasse. Orígenes. Como se dissesse: os que creram primeiro repreendiam-no a ele que gritava, filho de Davi, para que se calasse e não chamasse por um nome desprezível, mas dissesse, Filho de Deus, tem piedade de mim. Mas ele não desistiu, por isso se segue. Ele, porém, gritava mais ainda, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor atendeu ao seu clamor, por isso se segue. Detendo-se, Jesus disse, chamai-o. Percebe que o cego de que fala Lucas é de condição inferior, pois Jesus não chama,
como diz Mateus, nem manda que o chamem, como se diz aqui, mas ordena que tragam até ele, como quem não pode vir por si próprio. Já este cego é chamado pelo comando do Senhor, razão pela qual se segue. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Ele então, lançando fora a capa, foi até o Senhor. Segue-se. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Talvez a capa do cego e mendigo possa ser compreendida como o véu da cegueira e da mendicância, com o qual estivera envolto. Deixando-o fora, foi até Jesus. Este, por sua vez, interrogou-o quando se aproximava, de onde se segue. Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? São Beda. Acaso aquele que podia devolver a luz ignorava o que queria o cego? Com efeito, para isso ele exige que se peça. Para isto exige que o coração se erga em oração. São João Crisóstomo. Ou pergunta para que ninguém pensasse que daria outra coisa senão o que ele havia pedido. E com efeito, era seu costume tornar manifesta a todos a vontade daqueles que iria curar, e só então aplicar o remédio, para conduzir outros à emulação e mostrar que aquele que havia sido curado alcançou dignamente o dom da graça. Segue-se. O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. São Beda. Com efeito, o cego julgou pouca coisa buscar algo além da luz, pois, conquanto pudesse receber o que quisesse, sem a luz não poderia ver o que recebia. Pseudo Jerônimo. Observando Jesus à vontade patente, recompensou-o com o cumprimento do desejo. Orígenes. É mais digno dizer Rabune, ou, como se diz em outros textos, Senhor, do que filho de Davi, razão pela qual não concedeu-lhe a saúde por ter dito filho de Davi, mas por dizer Rabune. Por isso se segue. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Teofilacto Diócrida. A alma do cego ficou agradecida, razão pela qual, uma vez curado, não abandonou Jesus, mas seguiu-o. São Beda. Em sentido místico, Jericó, que traduzindo-se significa lua, designa o defeito de nossa mutabilidade. Aproximando-se de Jericó, o Senhor devolve a luz ao cego, pois, vindo na carne e aproximando-se da paixão, conduziu muitos para a fé. Com efeito, não exibiu ao mundo o mistério do Verbo nos primeiros tempos da encarnação, mas poucos anos antes de sofrer. Pseudo Jerônimo. Também a cegueira na qual caiu parte dos judeus será iluminada ao final, quando o Senhor lhes enviar o profeta Elias. São Beda. Pelo fato de, aproximando-se de Jericó, ter devolvido a vista a um único homem e, ao sair de Jericó, a dois, deu a conhecer que antes de sua paixão pregou apenas para o povo dos judeus, mas, depois de sua ressurreição e ascensão, manifestou pelos apóstolos os segredos profundos da divindade e da humanidade, tanto aos judeus quanto aos gentios. Quanto ao fato de Marcos falar de um único homem que recuperou a vista, diz respeito à salvação dos gentios, de modo que a figura fosse coerente com a salvação daqueles que instruía para a fé. Mateus, de sua parte, que escrevia seu evangelho para os hebreus que acreditavam, uma vez que partiria também para levar a notícia aos gentios, convenientemente disse que dois recuperaram a vista, para ensinar que a graça da fé dizia respeito a ambos os povos. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho mendigando, pois, subindo o Senhor aos céus, seguindo-o muitos dos fiéis e todos os eleitos desde o início do mundo, atravessando com ele a porta do reino dos céus, logo o povo dos gentios começou a ter a esperança da iluminação, povo este que mendiga, sentado junto ao caminho, pois, ainda sem entrar no caminho da verdade, se esforça por chegar lá. Pseudo Jerônimo. Também o povo dos judeus, que conserva, mas não completa a Escritura,
passa fome mendigando junto ao caminho. Mas ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Pois, pelos méritos dos patriarcas, o povo judeu recupera a vista. Muitos ameaçam-no para que se cale, pois os pecados e os demônios reprimem o clamor do pobre. Mas ele gritava mais alto, pois, agravando-se o combate, devem se erguer com clamor as mãos para a pedra do auxílio, isto é, para Jesus Nazareno. São Beda. Uma vez reconhecida a boa fama do nome de Cristo, também o povo dos gentios quer fazer-se dele participante. Mas a eles objetavam muitos, primeiramente os judeus, depois também os gentios, para que o mundo, que deveria ser iluminado, não chamasse o Cristo em seu auxílio. Mas nem mesmo o furor daqueles que os atacavam era forte o bastante para privar da salvação aqueles que estavam predestinados à vida. Ao passar, deu ouvidos ao cego que gritava, pois, por sua humanidade, compadeceu-se aquele que, pelo poder da divindade, afastou as trevas de nossa alma. Com efeito, uma vez que, por nossa causa, Jesus nasceu e padeceu, como que fez uma travessia, pois esta é uma ação temporal. Mas, ao estar firmemente parado, Deus dispõe de modo imutável todas as coisas. E o Senhor chamou o cego que gritava quando, pelos pregadores, enviou a palavra da fé ao povo dos gentios. Estes pregadores, chamando o cego, mandam-no ter confiança, levantar-se e ir até o Senhor, quando, pregando aos ignorantes, ordenaram-lhes que tivessem a esperança da salvação, que se erguessem do torpor dos vícios e que se armassem dos esforços das virtudes. Uma vez deitada fora a capa, saltou aquele que, tendo lançado fora as amarras do mundo, com o andar desembaraçado da mente, se apressa em direção àquele que dá a eterna luz. Pseudo-Jerônimo. Veio também o povo judeu, saltando despido do antigo homem, como um corço saltando sobre os montes. Pois, deixando de lado a indolência e olhando com atenção os patriarcas, profetas e apóstolos nas alturas, se elevou às coisas celestes. Quão conveniente é, pois, a ordem da salvação. Ouvimos primeiro pelos profetas, depois clamamos pela fé, depois somos chamados pelos apóstolos, erguemo-nos pela penitência, somos despidos do que é velho pelo batismo, somos interrogados para dar a conhecer nossa vontade. E uma vez interrogado, o cego pede que veja a vontade do Senhor. São Beda. Imitemo-lo, pois, também nós. Não peçamos do Senhor riquezas, bens terrenos ou honras, mas a luz, a qual podemos ver somente com os anjos e para a qual o caminho é a fé. Por isso respondeu ao cego: Tua fé te salvou. Pois vê e segue aquele que pratica o bem compreendido. Com efeito, segue a Jesus quem pratica o bem que compreendeu, quem o imita, quem não quer ter bom êxito neste mundo, e quem tolerou as afrontas e as zombarias. E uma vez que, pelo deleite das coisas corporais, caímos da alegria interior, ele mostrou com qual amargor se retorna para lá. Teofilacto Diócrida. Disse e que seguia o Senhor pelo caminho, isto é, nesta vida, pois, depois desta, serão excluídos todos os que aqui não o seguiram pelos cumprimentos de seus mandamentos. Pseudo-Jerônimo. Ou este caminho é o que ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho estreito que conduz às alturas de Jerusalém e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, que é o Monte da Luz e da Consolação. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.